Tudo bom, pessoal? Vamos falar a respeito de funções orgânicas, beleza? Funções orgânicas, elas são classificações, né, dos compostos orgânicos ali, de acordo com o tipo de átomo, com o tipo de combinação de átomo que vai aparecer, né, nesses compostos, beleza? A gente até aqui falou muito a respeito dos hidrocarbonetos, hidrocarbos. Que seriam o quê? Seriam compostos orgânicos que têm somente carbono e hidrogênio na sua composição, tá? A gente tem que lembrar que ele termina, né, com a letra o sufixo dele, né, é a letra O. Então, por exemplo, se eu falar a respeito do metano, metano, para lembrar do exemplo aqui, essa parte do nome significa que tem um carbono só. Essa parte do nome indica que é saturado, né? No caso do metano é um carbono só, não vai fazer ligação nenhuma, mas a gente coloca como an também, como se ele só fizesse ligações simples. E esse O é porque ele é um hidrocarboneto. Lembrando que o metano, né? Ele é um carbono ligado a 4 hidrogênios aqui. Ele é um gás, tá bom? Um gás inflamável é usado como combustível. Você pode colocar ele na forma estrutural ou simplesmente representar ele aqui, ó, na forma molecular, que é o CH4. Beleza? Isso daí é a primeira função, que é a função hidrocarboneto, é a mais simples de todas. É legal você falar também a respeito de funções, vou colocar em branco aqui, funções oxigenadas, ou seja, funções que têm ali algum átomo de oxigênio, tá? Lembrando que, ao mesmo tempo que o carbono faz 4 ligações, o oxigênio vai fazer 2 ligações. Você tinha lá a regra do octeto, né? O oxigênio ele é um calcogênio, ele é da família 6A, então ele precisa ganhar 2 elétrons para fazer ali, para cumprir, né, a regra do octeto, para ficar estável. Ele ganha isso ou por ligação iônica, recebe doação geralmente de metais, né? Mas no caso a cadeia carbônica, você não vai ter ali, no primeiro momento, pelo menos, uma ligação iônica. Você vai ter sua ligação covalente, então ele vai ter que fazer ali 2 compartilhamentos de elétrons, tá? Ele vai fazer 2 ligações ali covalentes quando ele participar da cadeia. Uma função oxigenada que a gente vê logo depois de hidrocarboneto é a função álcool. Álcool, ao mesmo tempo, da mesma maneira, né, de maneira análoga ao hidrocarboneto que termina em o sufixo, a terminação do álcool vai ser OL. A gente está acostumado a ouvir muito falar de etanol, porque é combustível, né? Tem bebida alcoólica também, que é o álcool etílico. A etanol é a mesma coisa. Álcool etílico é uma nomenclatura que não é oficial, tá? Mas ela é usada também, ela é usual, não é oficial. Então, por exemplo, aqui, etanol. Vamos particionar esse nome. Etanol, ou é porque ele é uma função álcool, tá? An é porque ele só tem ligações simples, ele é um álcool, né? Que tem ali uma cadeia carbônica saturada. E ele tem também essa parte et, porque ele tem 2 carbonos na cadeia principal. Como é que ficaria então o etanol se nós formos desenhar a cadeia carbônica dele? Vamos fazer o contrário do que a gente fez na última aula, né? Na última aula a gente pegou uma cadeia e deu um nome, agora vamos pegar um nome e vamos mostrar como é que funciona a cadeia. Então, et. Você vai colocar 2 carbonos fazendo ligação entre eles aqui. An. É porque a ligação que existe aqui é uma ligação simples. E OL é porque ele é um álcool, beleza? O que configura um álcool? Eu falei que tem presença de oxigênio. No caso do álcool, ele vai ter que ter aqui a presença de um OH. E tanto faz aqui em qual carbono tiver ligado ao OH, né? Sempre vai estar no carbono primário, tal. Então isso aqui é o etanol. Faltou completar com hidrogênio. Lembra que
carbono faz 3 ligações, então esse carbono aqui, que está piscando aqui agora, e que eu removi os pontinhos aqui agora, já estava fazendo uma ligação com outro carbono, ele vai ganhar aqui agora ele vai ganhar outras 3 ligações ali com hidrogênio, né? Aqui, esse outro carbono precisa de mais 2 hidrogênios, tá? Essa é a fórmula, então, estrutural do etanol. Ele se chama OL, porque ele é um álcool, e ele é um álcool por conta da presença da hidroxila. Então, o nome desse grupamento aqui é a hidroxila. Por conta do hidrogênio, vai cortar aqui a palavra. Hidroxila. Hidrooxila, né? Porque tem hidrogênio e oxigênio também. Conferindo aqui, para vocês verem que está tudo correto, ó. Oxigênio fazendo uma ligação com hidrogênio e outra ligação com carbono. O oxigênio fez 2 ligações. Hidrogênio fez uma. Cada hidrogênio aqui está fazendo uma também. Carbono fazendo 4. Carbono fazendo 4. Bateu. Então nós temos que o etanol é o CCOH. Aqui você completa com H3. Aqui você completa com 2 Hs. Fórmula estrutural. Fórmula molecular dele você pode escrever como C2H6O, ou se você quiser mostrar que ele é um álcool, né, ainda na fórmula molecular dele, C2H5. Esses Hs aqui são os Hs que estão ligados aos carbonos da cadeia principal, e você coloca um OH aqui depois, você vê que é a mesma coisa a fórmula, só que você deixou o OH em evidência aqui, certo? Deixou ele à mostra aqui. Coisas importantes a se dizer. O OH tem que estar ligado a um carbono saturado. Beleza? Por quê? Porque se o OH estiver ligado a um carbono insaturado, como nesse exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó. COH, esse carbono aqui, vamos insaturar esse carbono. Como é que eu faço para insaturar? Eu coloco uma ligação dupla. Aí ele liga aqui, vou colocar 2, aqui eu vou colocar mais um, certo. Putz, isso aqui é uma ligação dupla. Quando o nosso OH está ligado a um carbono insaturado, nós não temos a função álcool propriamente dita, a gente tem a função que é a função chamada de enol. Beleza? Então o álcool a gente vai ver com carbonos saturados ali ligados à hidroxila. Beleza? Vamos colocar alguns exemplos aqui de álcoois. A gente escreve álcoois, né? O plural. Por exemplo, isso aqui, ó. CH3COH. Pô, tem um carbono só, tem esse prefixo. Tem ligação, só tem um carbono, né? Não tem ligação entre carbonos. Então coloca an por convenção. E é um álcool, é o metanol. Pessoal, dá uma pesquisada em metanol porque é interessante, tá? Metanol serve como combustível para a Fórmula Indy. Eu não sou muito ligado em Fórmula 1, nem Fórmula Indy, nem Fórmula nada. Correr para mim, eu corro a pé. Eu corro de carro não, correr de carro é perigoso. Mas pessoal que curte velocidade aí, Fórmula Indy, o combustível é metanol, né? E o metanol é aquela coisa, a chama dele não dá para você ver, então de repente pegou fogo num carro, lá você vê o piloto rolando no chão, como se estivesse pegando fogo, sem estar pegando fogo, só que na verdade ele está pegando fogo, é o metanol que está pegando fogo, ali a chama é invisível, né? E o metanol também, ó, vou ver se eu consigo desenhar aqui, ó. Vou dar uma de Seu Madruga dando aula lá no Chaves. Nossa, eu sou um artista. Cadê aqui? Esse símbolo representa o quê? Perigo. Metanol, ele é altamente tóxico. Se você beber quantidade pequena, você tem problemas na visão, tá? E se você beber uma quantidade grande, você acaba vindo a óbito aí. Pessoal que produz bebida em casa, você tem ali uma... geralmente nos Estados Unidos, né, o pessoal faz uma bebida ali envelhecida em carvalho e tal, e o carvalho ele fornece, né, esse metanol aqui. Então a pessoa às vezes tem ali um barril, né? Tô falando aqui só por processo só por curiosidade mesmo, tá? Eu mesmo não consumo álcool, recomendo que vocês não consumam também. Aqui é um barrilzinho, certo? Tá aqui o barril, tal, bonito. O que o pessoal faz? O pessoal bota ali para fermentar o álcool, né?
Eles fazem álcool a partir de beterraba, de milho, né? A cana-de-açúcar é usada aqui no Brasil, só que lá eles obtêm, né, de outras coisas. Até cerveja lá, né, feita de milho, agora essa mania chegou no Brasil também. Desde que fermente, beleza, deu tudo certo. O que vai acontecer? Cadê? Muda a cor aqui. A pessoa está lá fermentando, produzindo a sua bebida alcoólica. E aí, produz aqui, né, fermentação alcoólica, tudo aquela coisa, ATP, ciclo de Krebs aí e tal. Vou fingir que eu lembro disso, tá? Não, brincadeira, tem que lembrar. Isso aqui tudo se relaciona, certo? Só que uma parte aí, então isso aqui que eu coloquei em azul é o álcool que a gente pode beber, que é o etanol. Uma parte, a parte de cima aqui, ela é metanol. Então essa parte geralmente ela é descartada da produção ali de bebida alcoólica, porque se você beber, deu ruim, certo? Então você descarta a parte superior. E assim, não é incomum, eu diria que é até comum, né, ocorrer acidente com isso, com bebida caseira, tá certo? Então o metanol é um exemplo de álcool. A gente não pode consumir, ele é usado mais como combustível mesmo. O etanol, a gente já viu ali a cadeia carbônica, é consumido como bebida alcoólica, como combustível também, o álcool do posto, né? Para limpeza também, você tem o álcool em gel aí do coronavírus também, é o etanol, né? Que tá numa mistura ali que fica com um aspecto de gel, né? O etanol ali, ele às vezes vem mais misturado, você tem o etanol anidro, que é o etanol puro, você tem o etanol 42, que é aquele que vende no mercado, que ele tem muita água misturada, tal, ele não pega fogo, né? Enfim, o metanol também é um álcool ali, assim como o etanol também. Aí tem o propanol, tem o álcool isopropílico e tal, enfim, tem uma infinidade de álcoois aí. Essa é uma das funções oxigenadas, então. Outra função oxigenada, pessoal, é a função aldeído. Aldeído. Quando passa aquela Kombi véia catando papelão na rua de casa, não sei se passa na rua da casa de vocês, na minha passa, não é a Kombi do ovo, é a Kombi do papelão. Tem a Kombi do óleo, Kombi do ovo, Kombi do papelão. Alguma coisa me diz que quando essas Kombis se juntam, elas formam um Megazord. É o comentário desnecessário da aula, beleza? Mas enfim, o que vai acontecer? Aldeído, pessoal, ele tem um grupamento chamado grupamento carbonila. É isso aqui, ó. C, ligação dupla com O. Ah, professor, esse carbono é um carbono insaturado. Não é. Ligação dupla com oxigênio não é ligação dupla com outro carbono. Então, não tem nada a ver. Esse carbono ainda é um carbono primário aqui, tal, que está fazendo uma ligação simples só com outro carbono, beleza? Aldeído vai ter isso, tá? E esse carbono, obrigatoriamente, dá uma outra cor aqui para nós, ele vai ter que ser um carbono primário. Carbono primário é um carbono, opa, dá um acento aqui, é um carbono ligado a outros carbonos. Alguns livros mostram pra gente, né, que o aldeído tá aqui, deixa só eu apagar carbono primário aqui, senão vai ficar muito poluído o desenho. Pronto. Dá um amarelo, laranja pra mim aqui. Alguns livros apontam aqui que ele está ligado a um R. R significa radical carbônico. Opa. Beleza? Então é um carbono aqui ligado a outros carbonos aqui, tá? Pronto. E aí você vai ter um aldeído se esse carbono ligado ao dupla O, a gente chama de carbonila, for um carbono primário, certo? For na ponta, tiver na ponta da cadeia. Aldeído ele tem a terminação dele. Espera aí que ficou escuro, dá uma cor mais clara aqui, isso. A terminação, o sufixo do aldeído é al. Beleza? Eu tô falando da Kombi, né? Acabei não terminando, não concluindo. Geralmente carro velho tem ali, né, o carburador e tal. Quando ocorre uma combustão incompleta, cara, do combustível, libera aldeído. E é um cheiro de resina, cara, é um cheiro horrível. Se você tá no trânsito, atrás no carro mais velho, assim, é aquele cheiro muito ruim. É um cheiro, parece que é um cheiro de resina, assim, sabe? E não é legal ficar respirando aquilo não, mas aquilo é aldeído, beleza? Assim, um exemplo prático de aldeído, então, é o subproduto da combustão da querosene aí,
do combustível, tá? De carro, principalmente carro mais velho, que é carro com carburador. Tá certo? Exemplos de aldeído. Aqui um amarelo, aqui branco. Carbono, carbono, carbono. Perfeito. Esses 3 carbonos aqui. Ligação simples entre todos. 3 hidrogênios no carbono primário aqui, 2 hidrogênios aqui. E aqui eu vou completar, né, formando um aldeído com uma ligação dupla com oxigênio aqui e uma ligação com hidrogênio, porque tem que completar 4 ligações. O fato de aparecer isso aqui na cadeia torna essa cadeia um aldeído. Então ela vai terminar em al. Quantos carbonos tem na cadeia principal contando o carbono do aldeído? Tem 3 carbonos. Vai lá na tabelinha. 3 carbonos é o prefixo prop. E nós... Eita. E nós só temos ligações simples entre os carbonos, então fica um an aqui. Esse é o nome final, tá? Do seu composto aí, beleza? Essa é uma outra função orgânica, função aldeído, portanto. Função oxigenada, né? Ela tem aqui um átomo de oxigênio. Vamos para um próximo, ele também tem carbonila, só que agora a carbonila é um carbono secundário. Dá um vermelho aqui para não, vamos escrever de branco. Ela é a função cetona. Cuidado para não confundir com acetona, aquele negócio para passar lá para remover, como é que chama da unha lá? Esmalte, para remover esmalte. O que vai acontecer? A acetona é só uma das cetonas, tá? Assim como a gente falou, ó, vou ali comprar álcool. A gente já subentende, né, que vai comprar álcool etílico, vai comprar o etanol. Mas álcool não é só álcool etílico, certo? Álcool tem uma infinidade. É que nem você fala, pô, vou tomar um Danone. Danone, tô fazendo propaganda gratuita aqui. Espero que a Danone me pague, em Danone, inclusive. Compartilha esse vídeo até chegar neles, beleza? Mas assim, eu falar tomar um Danone, na verdade você está tomando iogurte, né? Danone é uma marca, mas aí você conhece o produto pela marca. Então a acetona é só uma das cetonas, no caso é a propanona, que é o que eu vou usar como exemplo aqui. Cetona, povo, ela vai ter de novo a carbonila, é um carbono ligado aqui a um... Ficou muito feio, pera aí. Agora sim. É um carbono ligado duplamente aqui a um oxigênio, tá? E aí você vai ter ligação com outro carbono aqui e aqui. Você vê que esse carbono não é um carbono de ponta, ele é um carbono do meio da nossa... Como é que fala? Da nossa cadeia carbônica aqui, certo? Então, eu só consigo ter cetona se eu tiver uma cadeia com pelo menos 3 carbonos, ó. Tem que ter 3 carbonos, porque se eu tiver um carbono só e ligar aqui oxigênio, pô, esse carbono aqui, cara, esse carbono aqui é um carbono, né? É um carbono primário, isso aqui vai ser um aldeído. Se eu tiver 2 carbonos, um e outro, e ligar aqui a carbonila, né, bonitinho aqui e tal, pô, é um aldeído de novo. Agora, com 3 carbonos, se eu fizer a carbonila como carbono do meio, então 1, 2, 3 carbonos, ligamos aqui. Ó, a carbonila está no meio, vamos dar um destaque pro bicho aqui. Bonito. Cadê o branco? Aí. Liga aqui 3, liga aqui 3. Pronto, temos uma cetona, certo? Qual que é o final do nome da cetona? É ona. Até falei da propanona, que é o que eu desenhei aqui. Termina com ona. Não termina com al, não termina com ol, não termina com o, termina com ona. 3 carbonos. Prop. Ligações simples entre carbonos. Ah, mas tem uma ligação dupla aqui. Não importa. Ligação entre carbono. An, que é só ligação simples. E aí tem aí a função cetona, portanto, é a propanona. Certo? E a propanona é a acetona que você compra aí para remover tinta, remover esmalte, fazer, né? Ela é inflamável também. Ah, vamos supor que eu tenha que, sei lá, acender alguma coisa aqui, acabou o álcool. Vai ficar um cheiro horrível, mas a acetona ela
pega fogo dependendo da concentração dela também. Beleza? Isso então é a função oxigenada, a função orgânica cetona. Vamos falar de um outro aqui. O pessoal que tem cãibra agora vai se identificar bastante, tá? A função é a função ácido. Cuidado com esse nome, hein? Carboxílico. Por que eu falei da cãibra? Porque tem o ácido lático, né? Você tem o ácido fórmico também. Existe uma formiga, se eu não me engano é no cerrado que ela fica, que no cerrado ocorrem algumas combustões espontâneas, né? Porque é um clima mais seco, tal, enfim. Já falei de biologia, tô falando de português também, sufixo, agora eu vou falar de geografia, né? Os professores vão ficar bravos comigo que eu tô entrando no território deles aí. Brincadeiras à parte, pessoal. Tem uma formiga que ela... Eita, o que eu fiz aqui? Aí. Tem uma formiga que ela consegue apagar alguns pequenos incêndios, tá? Pequenos, tá? Óbvio, porque é uma formiga. Jogando, ela mira ali, né, aquela parte traseira dela, ela mira e joga ali um líquido que no caso é o ácido fórmico, né? O que é o ácido fórmico? O ácido fórmico é um ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico eu vou começar a falar pela nomenclatura dele, porque a nomenclatura dele tem uma coisa especial. Todo ácido carboxílico começa com a palavra ácido. Aí vem aqui, né, toda aquela parte lá de você contar carbono, met, et, prop, but, an, en, in, blá, 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 blá. E ele termina o nome dele aqui. Putz, não vai caber. Dá um segundo aí, pessoal. Deixa eu só consertar aqui. Tô pegando as manhas ainda. Pronto. Fazendo tablet é outra história, cara, é muito bom. Então é ácido alguma coisa oico, beleza? Termina com oico, mas começa com ácido. Isso você pode escrever ácido como AC mesmo, tá? Então é mais ou menos por aí. O que que o ácido carboxílico... Eu vou apagar a tela, mas eu ainda estou falando de ácido carboxílico, tá? Vamos colocar de novo aqui. Então é ácido carboxílico. Ácido carboxílico, pessoal, só remontando aqui, tá? Ele vai ter o quê? Ele vai ter a presença da carboxila. É um carbono ligado duplamente com oxigênio, ligado individualmente, ligado simplesmente aqui, né, com uma hidroxila. Então uma carboxila, isso aqui, certo? Um grupamento funcional. Essa carboxila ela vai ser sempre, né, vai ser sempre um carbono primário, porque eu não consigo ligar outro carbono aqui. O carbono já está fazendo 3 ligações, né? Se eu ligar um outro carbono aqui, pô, o carbono vai fazer 5 ligações. Não existe isso, né? Então não vai rolar. Então é um carbono primário, ele conta na cadeia também, certo? Como que ficaria aqui uma questão de nome, ó? Esse aqui é o ácido acético. É o ácido do vinagre, certo? Se você deixar o vinho oxidando por um tempo, o vinho estraga, o vinho vira vinagre, né? Que o pessoal fala, o vinagre é esse ácido acético aqui. Lembrando que o ácido fórmico, o ácido acético são nomes usuais. O nome comum, o nome, como é que fala, oficial, vai ser o nome que a gente está usando com met, et, prop, but, pent, blá, 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 blá. Vamos falar do ácido acético. O ácido acético é C ligado a C, e esse C aqui é a carboxila. E aqui eu vou ter um H3C. Olha aí que bonito. Quantos carbonos na cadeia principal? 2. Inclusive eu conto esse carbono aqui, tá? Então 2 carbonos vai ser o prefixo et. Opa, não tem acento, tá doido? Ligação entre os carbonos é uma ligação simples, então é an. E aqui, por ser um ácido carboxílico oico. E aqui começa com ácido, né? Então esse é o ácido etanóico ou ácido acético. Acético, porque no italiano, né, tem o aceto e tal, então vai ser mais ou menos assim, é o ácido ali com usos culinários, beleza? Ácido lático também é o nome usual para um outro ácido carboxílico, né? Pessoal que faz ali o esforço e não come ali a potássio e tal, banana, né? O pessoal fica com cãibra por conta do acúmulo do ácido lático, que é um ácido carboxílico também. Eu falei do ácido fórmico, né? Que a formiga atira lá contra o incêndio e tal. É o C dupla O, OH. E aqui você completa com H. Esse é o ácido fórmico ou ácido
metanóico. Beleza? Esse é o ácido metanóico. Bonitinho aí também. Outro ácido carboxílico. Agora vamos começar a falar de umas funções aí que tem heteroátomo. O que é heteroátomo mesmo? Heteroátomo é um átomo que não é um carbono, que interrompe a cadeia carbônica. No caso, ele vai quebrar ele em duas, tá? Cuidado com esses nomes, tá? O primeiro é o éter e depois vem o éster. Tem um S só de diferença. O éter é o seguinte: você vai ter um radical carbônico aqui, você vai ter outro radical carbônico aqui. O que é isso? É cadeia carbônica. Pode ser 1, 2, 3 mil carbonos aí, tá? E entre eles nós vamos ter um oxigênio simplesmente, tá? E aqui nós vamos colocar oxi no nome. Putz, esse nome aqui não é um nome igual aos outros ali. Ele vai juntar dois nomes em um só, beleza? Aqui é uma cadeia carbônica, aqui é outra cadeia carbônica e aqui tem um oxigênio quebrando, né, separando as cadeias, tendo ali a função de heteroátomo, beleza? Por exemplo, aqui, ó, cadê o branco? CH3O, CH2, CH3. O O é oxi. Tá aqui no meio já. Aqui eu tenho um carbono só. Então é metil, oxi. E depois, no finalzinho aqui, eu vou ter dois carbonos. Então é um etano. O nome desse éter, portanto, é um metiloxietano. Certo? Tem nomes usuais também. Se, por exemplo, ó, eu tiver isso aqui, cadê o branco? COC H3 seria o metil oxi metano. O álcool, quando ele é etil, quando ele tem ali dois carbonos, quando ele é um etano, né? A gente fala de álcool etílico. Aqui vai ser o éter porque tem dois, metílico. É um nome usual, tá? O metiloxietano pode ser chamado também de éter dimetílico. Vamos para o próximo. A próxima função oxigenada é a função éster. Pessoal, procurem aí no YouTube. Vocês sabem que eu curto muito negócio de polímero, até minha formação acadêmica, né? Engenharia de materiais, aí tem muita coisa. Existe uma reação chamada reação de esterificação. Dá para você fazer plástico, fazer polímero com essa reação, tá? Você junta aí várias cadeias carbônicas, o resultado é água e um polímero, tá? É uma reação de esterificação. Esterificação é essa reação química aqui, ó. Vamos apagar aqui só. Tá apagando. Aí. Opa, apaguei demais. Reação de esterificação, você vai ter, por exemplo, aqui um ácido carboxílico. Mais um álcool. Beleza? Como que eu faço isso? Ácido carboxílico mais álcool. Vamos reagir os dois aqui. Ácido carboxílico, por exemplo, ele vai ser aqui, ó. Peraí, vamos mudar de lugar. E esse ácido carboxílico, no caso ele vai ser o ácido etanóico, tá? É o ácido acético ali. Se eu reagir ele com, por exemplo, vou colocar aqui o metanol, tá? Só por curiosidade aqui. Metanol é o HCH3. Quando reage o O do álcool e o HO, a hidroxila daqui do ácido carboxílico se juntam, tá? Isso aqui vai formar um H2O, que é um subproduto.
A gente chama isso aqui também de, quando é uma polimerização, né, de polimerização por condensação, tá? Ela libera água. O que vai faltar aqui? Vai faltar todo o resto, né? Vai faltar isso aqui, vai faltar isso aqui. É como se eu juntasse, ó. Esse O vai ficar com uma ligação livre aqui, porque o oxigênio vai abandonar ele. Esse carbono fica com uma ligação livre aqui também. Essas ligações se juntam, né? Então vai ficar um H3C CO ligado a OCH3. Eu só juntei aqui as duas peças que estavam faltando, tá bom? Isso aqui é o nosso éster. H3C, blá, blá, blá. Não, H, são dois Cs aqui de um lado, um do outro, beleza? Só recapitulando aqui com vocês, ó. Esse oxigênio não é heteroátomo. Opa, desculpa aí. Esse oxigênio é heteroátomo porque ele está separando dois carbonos, tá? Então, beleza. Você tem uma carbonila ali ligada ao oxigênio e tal. Como que vai ser o nome desse composto aqui? O nome desse composto, estou vendo que aqui é onde contém a carbonila, né? Eu tenho dois carbonos, então vai ser um ET. No outro aqui vai ser um MET. Certo? Vamos segurar isso aqui um pouco. Nomenclatura para você usar em éster. Você coloca aqui, ó, etan. Opa, faltou aqui só uma coisa. Cadê o verde de novo? No caso aqui a ligação é simples, né? Então é an aqui, faltou só essa parte. Voltando aqui, cadê o laranja? Aqui. Então aqui, ó, de novo, pegando, né, para dar a nomenclatura para éster. Então é etan, oato, D. A gente volta, vai para outra cadeia é essa aqui. É um MET, né? E termina com ILA. Então, metanoato de metila, o nome desse teu composto aí. Ainda falta a função nitrogenada e algumas outras coisas, como haletos orgânicos também e tal, tá bom? Tem uma tabela, o SAS ele é bastante completo, né? Tem uma tabela completa ali, mas tem umas funções mais básicas, essa é uma delas. Tranquilo? Vamos continuar com função nitrogenada na próxima aula, pessoal. Até mais.